Rapaziada, hoje tem Brasil e Paraguai e o Carlos Ancelotti na coletiva soltou uma pedrada falando que os jogadores brasileiros estão quase no mesmo nível do que os jogadores europeus. Você não acredita em mim? Então ouça aí as palavras do próprio Carlos Ancelotti. Eu creo que el futbolista es futbolista. El fútbol en este momento es global. Yo creo que no hay mucha diferencia de un jugador que juega en el campeonato brasileño a un jugador que juega en los campeonatos europeos. Creo que los jugadores se adaptan muy bien y no tengo, en este sentido no tenemos ningún tipo de problema. El jugador brasileño que juega aquí está listo para jugar estos tipos de partidos. Veo jugadores que están jugando aquí como no sé, Leo, como Wesley, como Gerson, como Danilo, Alexandro, que tienen experiencia también internacional, que están muy bien preparados, pueden jugar sin problema em todas as competições do mundo. Como vocês bem viram, rapaziada, ele falou que não há muita diferença. Eu discordo, eu acho que há muita diferença sim em relação aos jogadores que jogam na Europa para os jogadores que jogam aqui no Brasil. Claro que há exceções, como ele mesmo citou aí no vídeo, no caso do Gerson, do Wesley, são jogadores que são cotados justamente para o futebol europeu, como o próprio Gerson estava sendo cotado aí para jogar no Zenit, o Wesley, o Barcelona estava negociando com ele. Então outros jogadores também, quando vê um jogador se destacando no Brasil, a Europa já vem, tenta levar esse jogador, então não tem como comparar. Eu acredito que quando um jogador no Brasil ele está um pouco acima da média, ele já vai para a Europa, porque realmente o futebol lá na Europa é um nível acima aqui do Brasil. Mas o Carlos Ancelotti defendeu a sua equipe, falou que os jogadores que jogam no Brasil não há muita diferença dos que jogam na Europa. E é isso aí, rapaziada. Eu entendo o lado dele. Claro que ele tem que defender a sua equipe, tem que dar moral aos jogadores, até para que eles não se sintam um pouco diferente, porque outros que jogam na Europa possam ter um pouco mais de, digamos, sair na frente só por estar na Europa, ter mais chance de titularidade. Então ele cortou isso aí, falou que é quase o mesmo nível entre os dois, mas na realidade todo mundo sabe que a Europa, o nível é muito acima. Ele falou também sobre a volta do Rafinha, disse que ele é um dos melhores jogadores aí atualmente do mundo. Vamos ouvir aqui as palavras do Carlos Ancelotti sobre o Rafinha. Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho, creo que es un partido importante mañana, necesitamos hacerlo bien, acercarnos a calificarnos. La presença de Rafinha vai ser muito importante. Ele exaltou a volta do Rafinha porque disse que vai ser uma volta muito importante para a equipe. Falou que o Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo atualmente e realmente não tem como negar isso, rapaziada. O Rafinha nas últimas temporadas vem jogando muito, inclusive ele está entre os cotados para ganhar a bola de ouro. Infelizmente o Barcelona não ganhou a Champions, então diminui muito as chances do Rafinha. Mas o Rafinha na seleção brasileira possa ser que ele seja o diferencial se ele jogar como joga no Barcelona. Rafinha também não vem jogando um bom futebol na seleção brasileira, apesar de ser um dos que poucos se destacam. Ele ficou marcado até pelo caso que falou que ia dar porrada nos argentinos e findou que o Brasil tomou uma goleada. Mas é isso aí, rapaziada. Ele vai voltar agora contra o Paraguai. É um excelente reforço para o Carlos Ancelotti, porque o Rafinha é um jogador rápido, habilidoso, quebra linhas, então com dribles, chuta bem de fora da área. Pode ser aí uma boa arma contra o Paraguai. E se tratando de Rafinha, rapaziada, o pessoal lá no programa do Galvão fizeram uma comparação, na minha opinião até exagerada demais. Compararam o Rafinha com o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho.
Mais uma vez, se vocês não acreditam em mim, ouçam aí as palavras dos comentaristas no programa do Galvão. E amanhã é o dia de sacrificar um volante para colocar o Rafinha fechando o meio campo junto com alguém, junto armando com ele. Sabe o Rafinha fazendo o que? Vamos falar de seleção, por exemplo, pentacampeão do mundo? Quem é que fazia? O cara que vinha buscar e chegava com ela na área e jogava pela direita, jogava pela esquerda, cruzava, chutava. Ronaldinho Gaúcho, acho, Ronaldinho, né? Gaúcho. Mais ou menos assim. Depois, em 2006, é um tal de Kaká, né? Que fazia isso. Então, eu acho que é assim que o Rafinha tem que jogar. Ronaldinho Gaúcho e Kaká, você falou. Só. Rivaldo, eu acho o Rafinha o novo Kaká, o novo Ronaldinho Gaúcho. Pode ser. Eu acho que ele vai usar o Rafinha. Acho que ele vai usar o Rafinha na direita. Acho. Mas se ele botar na direita, vai deixar como ele não estava jogando antes. Como vocês bem ouviram, rapaziada, o Galvão começou comparando apenas as funções, falando que o Rafinha era o novo Kaká e o Ronaldinho Gaúcho em relação à função que ele fazia na seleção brasileira. Mas no final do vídeo ele falou que acha que o Rafinha é realmente um novo Kaká e um Ronaldinho Gaúcho. Não tem lógica falar isso, talvez ele falou só brincando, mas não tem comparação. Ronaldinho Gaúcho e Kaká foram muito acima da média, cada um ganhou bola de ouro, então não tem como comparar aí Rafinha com essas duas lendas aí do futebol brasileiro. O que vocês acham aí, rapaziada? Vocês acham que Rafinha realmente se assemelha um pouco com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Kaká no estilo de jogo? Ou vocês acham que realmente foi um exagero do Galvão Bueno? O Falcão até tentou brincar ali falando somente o Ronaldinho e o Kaká. Mas não tem comparação, rapaziada. Apesar do Rafinha estar fazendo uma excelente temporada, está no auge da sua carreira, mas não tem como comparar ele com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká. Nenhum dessa geração passada, o Rivaldo, o Ronaldo. É isso aí, rapaziada. E teve críticas também à seleção brasileira, rapaziada. O comentarista Dodô falou aí que a seleção brasileira, o nível é muito ruim. Vamos ouvir as palavras aqui do comentarista Dodô. Na seleção brasileira. A gente está falando da seleção. Eu acho que o nível de jogo da seleção nossa é muito ruim. Eu acho que a intensidade do jogo é baixa. Os jogadores que jogam bem lá não conseguem jogar aqui. E a resposta está no treinador que a gente tem hoje, que é o Ancelotti. Os caras vão trazer um treinador europeu porque os caras jogam lá. O Vinícius Júnior joga com o Ancelotti no Real Madrid. Não joga. Você acha que a ideia básica é essa? Fazer com que esses caras joguem como eles jogam lá? É isso. Não é que eles não jogam... E estava fazendo falta? Eu acho assim, que os caras não conseguem jogar. O nível de jogo da seleção brasileira é baixíssimo. E se tratando de nível baixíssimo na seleção brasileira, o Casemiro falou sobre a importância da volta de Neymar para a seleção. Vamos ouvir as palavras do Casemiro. Neymar, o que falar do Neymar, né? Cara, um jogador fora da curva. Um jogador que, pra mim, no meu ciclo de futebol, são top 3 do meu ciclo de futebol, que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. A gente sabe que o Neymar ele precisa estar bem fisicamente, porque ele estando bem fisicamente, ele é o melhor disparado. Eu acho que o treinador também falou isso, né? Então, acho que cabe o Neymar voltar a estar bem fisicamente, voltar a estar feliz e sem dúvida o Neymar é mais que necessário, não só na seleção brasileira e qualquer clube do mundo. O Neymar é indispensável, mas claro, precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem mentalmente, porque eu vou te falar, com todo o coração e um cara que conhece ele desde os 14 anos, esse cara bem é melhor que qualquer um disparado, então nós precisamos de jogador com essa qualidade e sem dúvida ele bem é o cara que vai fazer muito mais que diferença, que é um jogador de outro mundo. E o problema do Neymar é o próprio Neymar, né, rapaziada? Se o Neymar se dedicasse, ele, em termos de habilidade, já falei várias vezes isso aqui no canal, Neymar é um dos melhores do mundo em termos de habilidade, mas o problema do Neymar é o extracampo. Neymar parece não se dedicar muito à carreira profissional, mas como o próprio Casemiro falou, se o Neymar estiver 100% fisicamente, ele irá fazer a grande diferença na seleção brasileira ou em qualquer outro clube. E essa é a verdade, rapaziada. Muitas pessoas têm raiva de Neymar, mas Neymar estando 100%, ele é um jogador diferencial, não tem o que falar, principalmente nessa seleção brasileira que precisa de um jogador com a habilidade que o Neymar tem.
Mas é isso aí, rapaziada. O Casemiro falou sobre a importância do Neymar voltar, mas enfatizou que ele precisa estar bem com ele mesmo, 100%, porque do jeito que ele está agora, Neymar não está ajudando nem o Santos. Imagine a seleção brasileira. O Neto também fez uma crítica à seleção brasileira, falou que com os jogadores que tem hoje, não dá para ganhar a Copa do Mundo. Vamos ouvir as palavras do Neto. Acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha. Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babacas ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá. Parabéns aí. É, rapaziada, realmente é assustador quando a gente compara a seleção de hoje com a seleção que foi campeã, com algumas seleções há anos atrás. Quando você pega, por exemplo, um Ronaldinho, você tem que comparar com um Rafinha, apesar de que o Rafinha está jogando muito, mas você pega aí um Martinelli, comparar com o Rivaldo, você pega um Richarlison para comparar com o Ronaldo. Então são muitas peças aí que é assustador quando a gente olha a seleção de hoje comparada a que foi campeã do mundo. Dá para concordar com o Neto, achar que a gente nunca vai ser campeão mais da Copa do Mundo com esses jogadores que tem hoje. Então é isso aí, rapaziada. E para finalizar o vídeo, uma postagem aqui do Romero com a seguinte legenda: carinha de quem vai meter um gol de bicicleta na seleção brasileira. Vocês acham que o Romero vai acabar com a festa do Brasil? Na própria Neoquímica Arena ele vai fazer um gol que pode aí, quem sabe, ser a derrota do Brasil e jogar um balde de água fria na estreia de Ancelotti no território brasileiro? O que vocês acham que vai ser esse jogo aí, Brasil e Paraguai? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima.